Então, a gente vai fazer uma abordagem sobre a interação medicamentosa na prática clínica. Polifarmácia. A polifarmácia é o uso de vários medicamentos, tá? Tem vantagens. Qual é a vantagem? Tratar as doenças que o paciente tem. Às vezes, ele tem mais de uma doença. E um medicamento só não consegue tratar todas as doenças. Então, muitas vezes. Então, a gente precisa usar vários medicamentos. Então, a vantagem é você, né, conseguir abarcar todas as doenças do paciente e tratá-las, tá? Identificar e tratar. As desvantagens é que o uso de vários medicamentos pode causar mais efeitos colaterais, reações adversas, pode diminuir a adesão terapêutica, porque o paciente acaba que não pode esquecer de usar um medicamento ou outro, tá? Então, quanto mais medicamento usa, maior a possibilidade de ter uma reação adversa e ter um efeito colateral, tá? Então, é uma das principais desvantagens do uso. E, em especial, o uso de vários medicamentos associados podem causar interações medicamentosas. E essas interações medicamentosas podem contribuir para o maior tempo de hospitalização, aumentar os custos da instituição e causar riscos, né, de danos potencialmente graves. Então, é muito importante nós, profissionais de saúde, né, sejam médicos, farmacêuticos, enfermeiros, os que lidam com o paciente e que usam, né, prescrevem ou acompanham o uso de medicamentos, né? Ou administram, que é o caso do enfermeiro também. A gente precisa ter ciência de que existem interações medicamentosas e que elas, muitas vezes, são benéficas, mas muitas vezes podem causar problemas. E a gente precisa identificar, se antecipar o problema para evitar danos, tá bom? Então, a interação medicamentosa acontece quando um fármaco é modificado na presença do outro. Um fármaco ele é modificado na presença do outro, então é uma interação. Tá? E essa interação ela pode ser de aumento da eficácia, que muitas vezes é benéfico, você tem um fármaco, você adiciona outro para poder aumentar a eficácia. Show de bola, né? Aumentar o efeito analgésico, aumentar o efeito antihipertensivo, o efeito hipoglicemiante. É bacana, isso é ótimo, tá? Só que muitas vezes acontece o inverso, diminuição da eficácia. Um fármaco acaba diminuindo a eficácia do outro. Tá? Isso, na maioria das vezes, não é benéfico. Mas, em algumas vezes, é benéfico. Por exemplo, na intoxicação com benzodiazepínicos, usar o flumazenil, na intoxicação com opioide, usar o naloxona, naloxona, algumas vezes é benéfico, tá? Na grande maioria, não. O PACO, exatamente, paracetamol com codeína, é uma interação medicamentosa benéfica. Tá? Você tem uma potencialização do efeito analgésico, né? Uma boa observação do Braulio, exatamente. O PACO é uma interação medicamentosa, existe uma interação medicamentosa benéfica, tá? E muitas vezes também potencializa o efeito tóxico, aí já não é bom de horário nenhum, né? Não tem como retirar uma coisa boa de uma potencialização de efeito tóxico, tá? Então, essas interações, elas podem ser entre medicamentos, né? Medicamento, entre medicamento e alimento, e entre medicamentos e bebidas alcoólicas. Né? São as três principais formas de interações medicamentosas. Então, os fatores que influenciam, né, na incidência e no grau de severidade dessas interações. Primeira, a idade. Idosos, crianças, eles são mais susceptíveis a essas interações, os efeitos dessas interações medicamentosas, tá bom? Muitas vezes, sexo masculino e feminino pode ter influência, tá? O peso, né? Pacientes com um índice de massa corpórea maior, né? Os fármacos se distribuem mais, ficam menos na corrente sanguínea, podem interagir menos, tá? Enquanto que o contrário também é verdadeiro, né? O paciente com índice de massa corpórea menor, né? Tendem aí as concentrações sanguíneas ficarem maior, ou no local de ação também, e isso potencializar, exacerbar o efeito da interação medicamentosa, tá? Condições clínicas, funções hepáticas e renal comprometida, isso pode influenciar bastante, porque se o fármaco não é metabolizado, não é excretado, ele tem um aumento de sua concentração sérica, e isso, nas correntes sanguíneas, no local de ação, isso pode gerar também um problema, né, dessa interação medicamentosa, que não aconteceria se fosse em níveis normais, mas níveis tóxicos ou níveis maiores do que os normais podem exacerbar, né,
clinicamente esses efeitos das interações medicamentosas. Relacionados ao medicamento, a potência. A gente tem aquela frase, não jargão bem comum: os melhores perfumes estão nos menores frascos. O que é que isso quer dizer? Que os fármacos mais potentes são aqueles que utilizam doses menores, tá? Então, se a dose é menor, nós temos uma concentração sérica menor e uma possibilidade também de causar uma interação, se for a esse nível, né, menor. Tá? Então, a potência pode influenciar, porque os fármacos acabam tendo doses menores, os fármacos mais potentes, e os menos potentes com doses maiores, que tendem a interagir com outros locais e isso gerar um efeito, né, uma exacerbação de efeito tóxico, né, uma interação medicamentosa negativa. Seletividade, isso é muito importante. Os fármacos mais seletivos, né, tendem a ter menores interações medicamentosas do que aqueles menos seletivos. Por exemplo, propranolol. Propranolol é um beta-bloqueador não seletivo, age em beta-1, age em beta-2, causando broncoconstricção do beta-2, né, no caso, ao bloquear o beta-2. E aí, se ele bloqueia o beta-2 do pulmão, né, causa broncoconstricção, ele vai interagir com salbutamol, por exemplo, que é um agonista beta-2 seletivo. Então, você tem um propranolol que atua no beta-2, bloqueando, e nesse caso, o salbutamol, né, que é um agonista beta-2. Então, você tem um antagonista e um agonista no mesmo receptor. Isso é a interação medicamentosa. Não acontece com o atenolol. Porque o atenolol é beta-1 seletivo, não atua no 2. Então, de certa forma, o atenolol não interage com a salbutamol, por exemplo, enquanto que o propranolol interage. Então, é um exemplo de como a seletividade influencia nas interações medicamentosas. Meia-vida, tá? Fármaco de meia-vida longa tende a ficar muito tempo na corrente sanguínea. E aí você para de usar o medicamento, para de usar o medicamento hoje, né? E semana que vem usa outro. De certa forma, isso existe uma interação medicamentosa, tá? Existe interação medicamentosa ao longo do tempo. Porque você tem hoje, paro de usar hoje, semana que vem eu uso outro medicamento que interagiria com esse que eu parei de usar. Mas ainda há medicamento na corrente sanguínea, devido à meia-vida dele ser longa, tá? Então isso acaba influenciando bastante, tá? A meia-vida. E a via de administração, tá? Quando você pensa em medicamento-alimento, se for endovenoso, não tem interação, tá? Se for intramuscular, também não tem interação. Então, a via de administração por via oral, aí interage com o medicamento, tá? Aí já tem essa interação. É uma das principais relações associadas aí, né? A interação medicamentosa e a via de administração. Por via oral, acaba interagindo com o alimento e com outros medicamentos que tem aquela tecnologia de recipientes que prolonga a absorção e isso acaba influenciando, tá bom? O Braulio pergunta, professor, no caso de drogas antirreumáticas, modificadoras do curso de doença e os fármacos de atividade biológica que são usados combinadamente, né, com várias drogas, eu posso dizer que é uma interação medicamentosa, mesmo que eles não hajam no mesmo local? Olha só, o que é que acontece? Existe interação medicamentosa, entre fármacos que atuam no mesmo receptor, aqueles que atuam em receptores diferentes, tá? Mas que evocam um determinado efeito de potencialização, vamos dizer assim, e acaba sendo interação medicamentosa, tá? Então, eu acho que o que você quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. Os antirreumáticos, de maneira geral, né? Os anti-inflamatórios, imunossupressores e aqueles medicamentos biológicos, né? Os CIMABs da vida, né? Os MABs da vida, vamos dizer assim. Então, os dois são anti-inflamatórios, no caso, né? Causa imunossupressão, reduz, no caso, aí, uma situação de artrite reumatoide, lúpus e etc., outras doenças autoimunes. Por mais que um haja, né, como medicamento biológico e outro como imunossupressor, a nível de DNA, a nível de COX, de LOX e etc., a gente pode dizer que existe uma interação medicamentosa, tá? Mesmo que não haja no mesmo local. Mas o efeito é semelhante, a gente tem interação medicamentosa associadas a fármacos de efeitos semelhantes, mesmo que atuem em receptores diferentes, tá? Nesse caso aí de potencializar o efeito, né? E, inclusive, eles, a depender da função renal, eles podem
ambos, né, causar lesão renal, hepática, de metabolismo, e acaba sendo interação farmacocinética, tá bom? Então, mesmo que não haja no mesmo local, né, se tiver efeitos semelhantes, é uma interação medicamentosa, tá bom? Então, acaba sendo influenciado dessa forma, certo? Epidemiologia, o aumento do número de fármacos utilizados aumenta os riscos de interações medicamentosas. Claro, quanto mais fármacos você usa, maior a possibilidade de uma interação medicamentosa. Né? Varia de 5 a 20% das interações potenciais. Né? Quanto mais fármacos você usa, aumenta bastante a possibilidade de interação medicamentosa. Mas os efeitos clínicos dessas interações podem não se manifestar em todos os pacientes ou podem ocorrer de maneira diferente, de forma diferente. Por exemplo, tem gente que pode sentir uma reação adversa, né? Ou não uma reação adversa, mas um efeito tóxico de uma dada interação e outra pessoa não sente, né? E por isso que são chamadas interações medicamentosas potenciais. O que é que isso quer dizer? Tem um potencial em causar um determinado efeito. É um potencial em causar, não quer dizer que vai causar, tá? Então, por isso que a gente precisa se antecipar, prever essas interações e avaliar. É significativa ou não é? Mantém a associação ou substitui por outras que não têm aquela interação, tá? Então, o risco de maior gravidade é em crianças do que em adultos, né? E idosos também é maior do que em adultos jovens, tá? Então, o efeito da administração de dois fármacos diferentes simultaneamente pode ser diferente quando comparado à administração de cada um isoladamente, né? Até rimou. Mas o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que 1 mais 1 aqui pode não ser 2, pode ser 3, pode ser 4. Né? Usar os dois juntos pode ser muito mais vantajoso do que se usar cada um separado ou até doses maiores de cada um separado. O nome disso é sinergismo. Né? Você potencializa a ação de um fármaco com outro fármaco. Né? Isso seria muito melhor do que se você usasse doses cada um separadamente ou doses muito altas de cada um separadamente. Isso vai ficar mais claro quando a gente for dar exemplos, tá? Melhora do efeito farmacológico, essa é a finalidade dessa associação. Diminuição dos efeitos danosos, você acaba usando doses menores e diminui efeitos danosos, colaterais, reações adversas. Tá? Ou também pode ocorrer perda do efeito de um ou de ambos os fármacos. A gente precisa observar isso muito bem. Porque muitas vezes a associação de fármacos pode fazer com que ocorra perda de efeito de um ou do outro ou de ambos. A gente vai citar vários exemplos aqui, tá? Fármacos de maiores riscos são aqueles que têm um índice terapêutico muito baixo. O que é o índice terapêutico? O índice terapêutico é a razão entre a dose máxima efetiva, dose máxima tolerada e a dose mínima efetiva. Né? É D50 e... aqui nesse caso é TD50 e é D50, tá? A dose tóxica é 50% dos que experimentaram aquela droga e o ED50, né, que é a dose efetiva em 50%. Então, a razão, né, a razão entre o TD50 e o ED50 é o índice terapêutico. Então, quando esse índice terapêutico ele é muito próximo de 1, ou seja, a dose tóxica é muito próxima da dose efetiva, a gente tem fármacos que têm um maior risco de causar problemas, né, diante de uma interação medicamentosa. Digitoxina, digoxina, que é um digitálico cardiotônico, tá? Fenitoína, que a gente já discutiu, que é o anticonvulsivante. Teofilina, que é o agonista adrenérgico. Então, eles são fármacos de baixo índice terapêutico. Isso quer dizer que a dose tóxica é muito próxima da dose efetiva, tá? E isso, eles precisam de muito mais monitoramento, vamos pensar assim, tá? Então, a gente deve observar os fármacos de baixo índice terapêutico. Esses são exemplos, mas tem outros. Bom? Como classificar essas interações medicamentosas? Elas podem ser classificando quanto ao início do efeito, de ação rápida, de efeito rápido. Os efeitos clínicos adversos ocorrem em até 24 horas após a administração do fármaco. A gente chama de efeito rápido, né? 24 horas. Após 24 horas, a gente chama de efeito tardio. Os efeitos clínicos adversos ocorrem após 24 horas, né, ou podem levar até dias ou semanas para se tornar evidentes um efeito associado a essa interação medicamentosa. Então, é uma classificação quanto ao início do efeito, né, de uma interação medicamentosa. Quanto à gravidade, ela pode ser contraindicada, grave, moderada ou leve. Contraindicada,
independente de monitorização, ela não deve acontecer. Quando você estiver diante de uma interação medicamentosa contraindicada, você deve pensar, né, numa possibilidade de evitar aquela interação. Substituir a terapia de um ou de outro fármaco, tá? Então, sempre vai existir uma alternativa, sempre vai existir, tá? Uma alternativa melhor, sem essa interação medicamentosa. Contraindicada, temos que pensar quase que imediatamente em propor uma terapia alternativa para evitar o problema, tá bom? Grave. Quando a interação é classificada como grave, pode afetar a evolução clínica ou promover danos permanentes se não devidamente monitorado. Então, quando a interação medicamentosa é classificada como grave, a gente deve monitorar. Mas se a gente puder ainda substituir a terapia, melhor. Por outra que não tem essa interação medicamentosa, tá? Mas não é um fator imprescindível como na contraindicada, tá? Requer intervenção para prevenir ou minimizar os efeitos, tá? E estão associados a acontecimentos e eventos clínicos relevantes. Mas, diferente da contraindicada, a gente ainda pode monitorar e ainda não fazer uma intervenção naquele momento, tá bom? Então, a gente ainda chega nessa situação. Moderada. A grande maioria das interações medicamentosas que vocês vão encontrar é do tipo moderado. Então, o efeito da interação pode exacerbar ou alterar uma condição clínica. Pode ser necessária uma alteração da terapia ou não. O importante é monitorar. Você vai monitorar se aquela interação medicamentosa, aquele agravo, resultado, né, que é resultado da interação medicamentosa, está acontecendo ou não. Então, você vai monitorar com a avaliação clínica, você vai monitorar com exames laboratoriais, você vai monitorar de várias formas e observar. Está acontecendo? Tá. Então, vamos propor uma alternativa, né? Uma terapia alternativa. Não está acontecendo? Tranquilo. Então, mantém lá e vamos ficar de olho, tá? Moderada é a grande maioria. E a leve. Os efeitos da interação podem não afetar o paciente, somente efeitos clínicos inconvenientes, né? Mal-estar, coisa do tipo. Não é necessário alterar a terapia ou realizar intervenções mais complexas, mas é importante observar e registrar também, se for o caso, tá? Porque elas, por mais que sejam leves, elas podem causar um certo desconforto no paciente e você tem que explicar, não, isso é porque você está usando esse fármaco, tal fármaco. Mas fique tranquilo que não vai passar disso, tá? Mas é importante a gente conhecer também as interações leves. Quanto à documentação, ela pode ser excelente, boa, razoável, pobre ou improvável. E só quem vai dar para você essa classificação é o Micromedex, tá? Tem o Drugs.com, tem o Medscape, eles não dão essa classificação de boa, excelente, razoável, pobre, improvável. Quem dá é o Micromedex, tá? Então, excelente. Existem, né, vários estudos que comprovam essa interação. Né? A interação é estabelecida por estudos controlados, duplo cego, randomizado, revisões sistemáticas com meta-análise, tá? Então, mostra que aquela interação realmente acontece, é um potencial, é importante ficar atento a ela, tá? Boa! A literatura sugere fortemente que a interação existe, mas necessita de estudos mais controlados, né? Então, não é um estudo, é um estudo observacional, não é um estudo, vamos dizer assim, controlado com placebo, não é um estudo randomizado, mas é um estudo interessante. Ainda assim, dá para a gente confiar. Razoável. Há suspeita de interação medicamentosa, mas os estudos são pobres. Então, a gente começa a desconfiar daquela interação medicamentosa, se ela é potencial ou não. Pobre, há a possibilidade de interação medicamentosa, mas os estudos são pobres, né? A grande maioria dos estudos são relatos de caso. Por que o estudo de relato de caso é pobre? É porque é relato de um caso, 2 casos. O N é muito pequeno, tá? A gente precisa de N muito maior, controlado com placebo e etc., para poder chegar a algum tipo de conclusão, tá? E a gente começa a desconfiar daquela interação medicamentosa. E improvável, é necessário uma maior base farmacológica para poder explicar aquela interação. Em resumo, a gente vai confiar mais nas interações medicamentosas que o Micromedex nos dê a informação de que é excelente ou boa. Razoável, pobre ou improvável, a gente começa a desconfiar daquela informação, tá bom? A gente vai pensar em excelente e boa. Lembrando que o Micromedex dá essa informação. Medscape e Drugs.com não nos dá essa informação, tá? Ok. Mecanismos de interação.
Ele pode ser farmacodinâmico ou farmacocinético, ou também nenhum dos dois. Não é que nenhum dos dois, você não consegue definir qual dos dois é. Mas, em especial, a gente tem, que é chamado indefinido. Em especial, a gente tem farmacodinâmico ou farmacocinético. Farmacodinâmico ocorre entre dois fármacos, pelo mecanismo de ação. Compete com o mesmo receptor. O exemplo que eu dei reflete exatamente isso. A gente tem o propranolol bloqueando o beta-2 e o sotalol não, que também é beta-bloqueador. O salbutamol, salmoterol, né? Algum agonista beta-1, beta-2 seletivos, né? Seletivo. Então, você tem propranolol e salbutamol. Então, os dois atuam no receptor beta, né? Um agonista, outro antagonista. Ali você tem um antagonismo farmacodinâmico, você tem uma interação medicamentosa do tipo farmacodinâmica, tá? Isso é antagonismo, né? Um bloqueia o outro. Mas pode ser sinergismo também, né? Você pensa aí em dois fármacos que atuam no mesmo receptor, né? O receptor próximo fazendo sinergismo, potencializando o efeito daquele fármaco, tá? Então, atua aí, vamos dizer, como sinergismo farmacológico, tá? Sinergismo é quando um fármaco potencializa a ação do outro. Né? A associação medicamentosa potencializa a eficácia ou também potencializa o efeito tóxico. Nem tudo são flores. Juntos podem potencializar o efeito tóxico, como eu falei. Por exemplo, a vancomicina, que é o antibacteriano que atua na parede celular da bactéria, né? E a gentamicina, que é o aminoglicosídeo. Então, ambos usados no ambiente hospitalar, tá? Tratamento de bactérias, diversos tipos aí. Então, essa associação, né, ambos são nefrotóxicos. Então, quando você usa dois fármacos nefrotóxicos, você tem uma potencialização da nefrotoxicidade, tá? É um sinergismo negativo, né? Temos aqueles que são benéficos e os que são maléficos. Nesse caso, é maléfico. Sinergismo benéfico, sulfametoxazol com trimetroprima, né? Os dois, né, antifolato, né, vamos dizer assim, inibe a produção de folato, inibindo duas enzimas da síntese de folato. A bactéria, ela precisa produzir o ácido fólico, nós obtemos eles da alimentação e a bactéria precisa produzir. O sulfametoxazol e a trimetroprima inibe enzimas importantes do metabolismo, tá? Da produção de ácido fólico, que é importante para a síntese de proteínas e etc. E aí, DNA e tal. Aí nós temos essa associação de sulfametoxazol com trimetroprima, né? Do Bactrim, Fectrim, que vai potencializar o efeito antibacteriano, né? Então, é um sinergismo benéfico. A amoxicilina com clavulonato, a amoxicilina inibe a transeptidase, tá? Em bactérias gram-positivas, negativas. Só que nós temos a beta-lactamase, que vai destruir o beta-lactâmico da amoxicilina e destruir ele. Aí a gente usa o quê? Clavulonato de sódio e potássio, ácido clavulônico, subactam, tazobactam, né? Que são inibidores de beta-lactamase. Então, vai deixar livre a amoxicilina para ir lá e inibir a transeptidase. Se tu usar amoxicilina pura, se a bactéria produzir beta-lactamase, ela não vai permitir que a amoxicilina encontre lá a transeptidase e iniba ela. Se você usar o clavulonato sozinho, não vai inibir transeptidase. Então, é uma associação. Né? Usar os dois juntos é muito melhor do que usar cada um separado, inclusive em doses maiores. É melhor usar os dois em doses menores. Tá? Então, amoxicilina com clavulonato. Tá? É um sinergismo benéfico. Levodopa-carbidopa, né? Usado para o mal de Parkinson. Tá? Então, a gente sabe que o Parkinson, né, no Parkinson ocorre um desequilíbrio entre a produção de dopamina e acetilcolina. Então, proporcionalmente, o nível de dopamina cai e a acetilcolina ficam maiores, tá bom? E aí você precisa aumentar a dopamina. E aí a levodopa é o precursor de dopamina. Só que nós temos enzimas que metabolizam, né, converte a levodopa em dopamina antes de alcançar o sistema nervoso central. E aí não entra mais no sistema nervoso central, não atravessa a barreira hematoencefálica. Então, a carbidopa é uma enzima que inibe, né, a DAA, que é a enzima que converte a levodopa em dopamina, e aí faz com que a biodisponibilidade da dopamina no sistema nervoso central, da levodopa no sistema nervoso central, aumente. E aí você tem uma potencialização do efeito. É muito melhor usar levodopa e carbidopa juntos do que usar doses altas de levodopa, né, para tentar aumentar essa biodisponibilidade no sistema nervoso central. Então, aqui é um sinergismo benéfico também.
Outro sinergismo benéfico, valsartan, que é um BRA, né, um BRAS, um ARAS, com hidroclorotiazida, que é o diurético tiazídico. Então, você tem a diminuição da pressão arterial, inibindo o receptor AT1, né, da angiotensina 2, aí vai ativar o mecanismo compensatório, né, de retenção de sal e água, você acaba também diminuindo essa retenção de sal e água usando hidroclorotiazida, que vai inibir o simporte, sódio, cloreto, né, na túbulo contorcido distal da alça de Henle. Então, você tem um sinergismo farmacológico. É melhor usar os dois do que usar cada um separado. Você potencializa o efeito antihipertensivo associando o valsartan com hidroclorotiazida, por exemplo. Tá? Furosemida com espirulactona. Furosemida é diurético de alça, né? Inibe o simporte, sódio, potássio, cloreto na alça de Henle, tá? E aí você aumenta o aporte de sódio no ducto coletor. Esse sódio vai querer ser reabsorvido. Para ele ser reabsorvido, o potássio tem que sair. Vai sair pelos canais de potássio. E aí você tem uma condição chamada de hipopotassemia. Para contornar essa hipopotassemia causada pela furosemida, usa espinolactona, que vai agir a nível de DNA, diminuindo o número de canais de sódio, tá? Canais de sódio no ducto coletor. Então, você diminui a expressão de canal de sódio. Sem canal de sódio, o sódio não entra. Se o sódio não entra, o potássio não sai. Então, você tem o efeito poupador de potássio da espirulactona associado ao efeito diurético da furosemida. É um sinergismo benéfico, tá? É importante a associação dos dois. É um sinergismo benéfico. Paracetamol com codeína. Paracetamol atua inibindo a COX, a hipótese da COX-3 no sistema nervoso central, com efeito analgésico do paracetamol. E a codeína atua nos receptores mu, né? E aí tende esse efeito analgésico. Então, quando você potencializa dois fármacos analgésicos em locais diferentes, você tem um efeito analgésico melhor do que se usasse doses altas de paracetamol, doses mais altas de codeína. É melhor associar os dois em dose aí de 530, 500 de paracetamol e 30 de codeína, do que usar 100 de codeína, usar 1000 miligramas de paracetamol. É melhor usar os dois do que usar cada um separado. Tá bom? Sinergismo benéfico também. Cetoprofeno com omeprazol. Cetoprofeno inibe COX 1 e 2. Mas COX 1 responsável pela produção de prostaglandinas que vão proteger a mucosa, né, do estômago, e aí você inibe essa proteção, a produção de muco, e você expõe a célula parietal à ação da vampicina, à ação do ácido do estômago, e causa lesão, gastrite e úlcera. E aí você usa o omeprazol para aumentar o pH estomacal e impedir que esse ácido cause lesão na célula parietal. Aí muitas vezes a indústria já associa os dois, ó. Cetoprofeno com omeprazol. Cetoprofeno AINE tem como efeito colateral, né, problema gastrointestinal, gástrico em especial, gastrite e úlcera, por exemplo, e o omeprazol aumenta o pH, inibe as bombas de prótons, tá? Responsável pela liberação de H+, na luz estomacal. Você bloqueia essa célula, essa bomba de sódio e hidrogênio, na verdade hidrogênio e cloreto, tá? Você bloqueia essa bomba de hidrogênio e aí você aumenta o pH estomacal e impede a lesão causada pelo cetoprofeno, por exemplo. Sinergismo benéfico, né? Então, aqui é interessante. Cetoconazol com metametasona. Cetoconazol é antifúngico azol, tá? Então, atua na parede celular do fungo, né? Então, você tem aí um efeito antifúngico, a betametasona, o corticosteroide, né? Se liga lá SP90, que vai até a nível de DNA, modular a resposta a proteínas inflamatórias, né? Então, você tem o efeito anti-inflamatório da betametasona e o efeito antifúngico do cetoconazol. Aí o indivíduo tem, né, uma psoríase vesicola ou algum tipo de infecção fúngica que pode estar causando, né, lesões arredondadas, descamativas, pruriginosas, e aí você acaba associando os dois, né, porque você diminui o prurido e o eritrema com a betametasona e destrói a bactéria, o fungo, na verdade, com o cetoconazol. É um sinergismo benéfico para o paciente observar rapidamente o efeito clínico, né, desse medicamento nas infecções fúngicas de pele, tá? Então, sinergismo benéfico aqui também. Sinergismo benéfico também, um AS com clopidogrel.
Tá? O ácido acetil salicílico inibe irreversivelmente a COX-1, responsável pela produção de tromboxanos, que são vasoconstrictores e agregantes plaquetários. O clopidogrel inibe o ADP, tá? O ADP, que é um metabólito do ATP, extremamente importante para a agregação plaquetária. Então, você inibe a agregação plaquetária via tromboxano, inibição do tromboxano, e inibição do ATP, né? Aqui, essa associação é usada, né, para pacientes que teve infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico, na tentativa de evitar novas crises, tá? Tem que ter muito cuidado. Se você colocar lá no Micromedex, Medscape, Drugs.com, ácido acetil salicílico, clopidogrel, vai haver uma interação medicamentosa, se brincar, grave, ou até contraindicada, né? Mas os estudos clínicos randomizados duplos cegos controlados com placebo mostram que em pacientes que têm predisposição, né, têm risco cardiovascular alto, é importante essa associação para evitar, né, problemas reincidivos de infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico. Mas isso não quer dizer que a gente deixe passar os problemas que ele pode causar, problema gastrointestinal, né, e também distúrbio da coagulação. Mas é um sinergismo benéfico para pacientes que têm esses problemas, né? No caso, infarto agudo do miocárdio, tem predisposição, tem o risco cardiovascular aumentado, tá? Aí a associação dos dois é benéfica nesse caso. Sinergismo não benéfico. Haloperidol, o antipsicótico típico que atua no receptor de dopamina, né? Metoclopramida, né, que a gente viu, também estudou sobre ela, né, que também atua no receptor de dopamina, tá? Um procinético que atua no receptor de dopamina. Então, a associação dos dois pode causar, né, a síndrome dopaminérgica, né? Então, a gente tem a síndrome, na verdade, neuroléptica maligna. As reações extrapiramidais são intensificadas, tá? Devido à ação tanto do haloperidol quanto da metoclopramida no receptor de dopamina. Aí aqui dos dois, ou você substitui o haloperidol por antipsicótico atípico, risperidona, quetiapina, olanzapina, ziprasidona, tá? Que não atua no receptor de dopamina, que atua no receptor de serotonina, ou você substitui a metoclopramida por outro antiemético que atua em outros receptores. Por exemplo, da histamina, né? A prometazina, o difenidrinato, ou então a ondansetrona, que atua no receptor de serotonina. Então, ou você substitui um ou outro. Os dois juntos não é interessante. É uma interação medicamentosa, não é benéfica, né? Não é um sinergismo benéfico. Aqui potencializa o efeito maléfico, né? Que é a síndrome neuroléptica maligna. Clonidina com metildopa. A clonidina agonista alfa-2 seletivo, né? Agoniza o receptor alfa-2, que está acoplado à proteína G inibitória, e isso inibe a liberação de neurotransmissores na fenda sináptica. É o mecanismo antihipertensivo dele, que vai inibir a transmissão simpática, que vai impedir lá no final a liberação de adrenalina e vai diminuir a pressão arterial. Se a adrenalina para atuar no coração com efeito cronotrópico, né, inotrópico positivo, né, aumentando a força e a frequência cardíaca, então bloqueia isso indiretamente, e também a adrenalina que ele se ligaria ao receptor alfa-1 nos vasos, aumentando a resistência vascular periférica, efeito antihipertensivo. Metildopa, a mesma coisa. Metildopa também é um agonista alfa-2 seletivo. Não faz sentido usar os dois, clonidina e metildopa. Ou você usa um ou o outro, tá? Então aí você deve escolher qual dos dois. Então, usar os dois que atuam no mesmo receptor, fazendo o mesmo efeito, não é benéfico para esse caso, tá bom? Então, não é interessante. É melhor usar outro antihipertensivo que atua em outro local para potencializar esse efeito antihipertensivo do que usar dois fármacos que atuam no mesmo lugar, potencializando aqui a hipotensão postural, potencializando a sonolência, potencializando vários efeitos negativos, deletérios, ao invés de efeitos benéficos, tá bom? Então, é não benéfico, clonidina com metildopa. Aqui só para a gente ver, a ideia é que o autorreceptor adrenérgico, né, no caso aqui o alfa-2, e aí eles atuam aqui, e o receptor alfa-2 está acoplado à proteína G inibitória, que bloqueia, né, a produção de AMP cíclico, que vai resultar aqui na abertura de canal de cálcio e a exocitose de neurotransmissores. Bloqueia essa exocitose de neurotransmissores,
e acaba causando sonolência e outros efeitos mais. Os dois aqui juntos não dá, tá? Outro sinergismo não benéfico, sibutramina com fluoxetina. Sibutramina é usado para emagrecimento, inibir o apetite, é um fármaco inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Fluoxetina, um antidepressivo, inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, quando você usa dois fármacos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, você potencializa uma síndrome serotoninérgica, tá? Não é legal, tá? Associar sibutramina com fluoxetina. Existem prescrições? Existem. Judomar, você já pegou prescrição de sibutramina com fluoxetina? Já. Inclusive, sugerir, inclusive, ao paciente, a conversar com o médico e etc., dos riscos associados a usar esses dois medicamentos concomitantemente, tá? Então, os dois aumentam a serotonina, ocorre risco de síndrome serotoninérgica. É um sinergismo não benéfico. Selegelina com levodopa e carbidopa também é não benéfico. Selegelina, inibidor irreversível da MAO-B, tende a aumentar os níveis de dopamina, tá? No sistema nervoso central, isso é importante no caso do mal de Parkinson, na depressão maior, também pode ser usado. Levodopa carbidopa, né, o precursor da dopamina, aumenta os níveis de dopamina no sistema nervoso central. Aí tu aumenta a dopamina e inibe o metabolismo dela. O que é que isso vai gerar? Né? Síndrome dopaminérgica, uma dose muito alta, uma concentração muito alta de dopamina no sistema nervoso central, e isso não é legal. Tanto é que quando você suspende selegelina, deve esperar aí uma semana, 15 dias, para introduzir a levodopa carbidopa, justamente porque a selegelina tem uma ligação irreversível a MAO-B. E essa possibilidade de aumentar muito a concentração de dopamina no sistema nervoso central não é agradável, não é legal, tá? Deve-se evitar. Ok? Isso foram sinergismos benéficos e não benéficos. Agora nós temos os antagonismos, né? Um fármaco anula o efeito do outro, tá? Pode ser benéfico, no caso de intoxicação por benzodiazepínico, intoxicação por opioide, tá? Pode ser benéfico também para diminuir o efeito colateral de outro fármaco. Por exemplo, anfetamina, fepramona, fibraporex, mazindol, com laxante, né? Cáscara sagrada, sene, bisacodil e etc. Porque a fepramona e fibraporex causa constipação, tá? Causa constipação e aí você vai contrapor esse efeito da constipação com o laxante. As anfetaminas aumentam as sinapses, né? A gente tem um aumento da ansiedade, causa ansiedade, nervosismo e etc. Aí você usa um benzodiazepínico para diminuir esse efeito de ansiedade. Então, as anfetaminas geralmente vêm associadas com laxante, com diurético, com benzodiazepínico, tá? Justamente para contrapor o efeito da anfetamina. Hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio. Hidróxido de magnésio é laxante, hidróxido de alumínio é constipante. Aí você acaba usando os dois. Milanta Plus, Colanta Plus é a associação de hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e de meticona, ou simeticona, tá? Porque um estica de lá, outro estica de cá e no final você fica bem e vai tratar, né, a sua pirose estomacal causada aí, né, independente do problema, ele vai neutralizar o ácido estomacal, né? Hidróxido de magnésio é uma base, hidróxido de alumínio é uma base. E aí os dois juntos é para evitar ou que fique constipado ou que fique com diarreia. Aí associa os dois. Antagonismo benéfico aqui, né? Benzodiazepínico com flumazenil. O paciente intoxicado com benzodiazepínico, o flumazenil é usado para fins de diagnóstico ou de tratamento, né? Então, o paciente chega da entrada na emergência hospital intoxicado, você não sabe o que foi. Tá uma suspeita de benzodiazepínico, flumazenil. Ele acordou, foi realmente um benzodiazepínico. Ele vai dormir de novo, porque o flumazenil é uma meia-vida muito curta, né? E aí ou faz infusão contínua ou enfim. Mas isso muitas vezes é usado quando essa intoxicação com benzodiazepínico está causando alterações das funções vitais, tá? Mas quando está tudo tranquilo, tudo ótimo, deixa o paciente lá dormir quietinho. Mas quando altera as funções vitais, né, de pressão, respiração, né, frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, algum tipo de alteração. Aí é importante você usar o flumazenil para diminuir esse efeito, reverter esse efeito tóxico do benzodiazepínico, tá bom?
Opioides, como naloxona, naltrexona, naloxona, que são antagonistas de opioides. Então, para reverter depressão respiratória associada ao uso de morfina, por exemplo. Aí tem naloxona, que é um antagonista opioide. Então, é um efeito benéfico. É um antagonismo, é uma interação medicamentosa, é um antagonismo, mas, nesse caso, é benéfico quando se trata de tratar uma intoxicação. A amitriptilina com clonidina metildopa. A amitriptilina usada para dor crônica, neuropática, entre outras coisas mais. Mas a amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, tá? Então, ele vai aumentar, a função dele é aumentar as concentrações de noradrenalina, serotonina na fenda sináptica. Enquanto que a clonidina metildopa é o contrário, é de diminuir a concentração de noradrenalina, serotonina na fenda sináptica. Então, um aumenta, outro diminui. Alguma coisa não vai dar certo aí. Ou a pressão vai aumentar, ou a depressão não vai ser revertida. Vai diminuir o efeito de ambos os fármacos. Então, esse antagonismo, essa interação medicamentosa não é benéfica, tá? É um antagonismo que não é benéfico. Então, aqui só para a gente ver, né? Aqui um vai aumentar a concentração na fenda sináptica, o outro vai diminuir. Quem vai aumentar? A amitriptilina, tá? Que é o inibidor, aqui é a amitriptilina, antidepressivo tricíclico, né? Inibe a recaptação de serotonina, noradrenalina, aumenta esses neurotransmissores aqui na fenda sináptica. Enquanto que a clonidina metildopa é o contrário, vai atuar no autorreceptor adrenérgico, que está acoplado à proteína G inibitória, e vai diminuir a liberação de neurotransmissores. Você tem um aumentando, um diminuindo. Vai se anular. Alguma coisa não vai dar certo aí, tá? Então, é uma interação medicamentosa que não deve acontecer. Aí você ou usa outro antihipertensivo, por exemplo, né? Para substituir a clonidina metildopa, tá? Ou aí você pensa... Em antidepressivo, basicamente, todos vão ter o mesmo efeito, né? De aumentar a concentração na fenda sináptica. Então, melhor aí realmente é substituir o antihipertensivo. Aí a gente tem vários antihipertensivos que podem ser usados. Captopril com diclofenaco de sódio, wine. Diclofenaco de sódio, diclofenaco de potássio, né? O que o captopril faz? Aqui a gente tem uma imagem. Captopril, ele inibe a ECA, né? Então, inibe a ECA, que vai impedir a formação de angiotensina 2. Isso é um mecanismo. Existe um outro mecanismo, que é inibir a degradação de bradicinina, que a ECA também degrada a bradicinina. Isso faz aumentar a síntese de prostaglandina, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, redução da pressão arterial, tá? Se aumenta a síntese de prostaglandina a partir da bradicinina, quando você usa o AINE, você acaba bloqueando a produção de síntese de prostaglandina. Então, você tem um dos mecanismos do inibidor de ECA, captopril, enalapril, ramipril, é justamente esse aumento de prostaglandina. E o AINE vai inibir a produção de prostaglandina. Logo, você tem um antagonismo do efeito. Então, não é só diclofenaco de sódio, porque o sódio aumenta a pressão. Não vou entrar nesse mérito, mas isso não, nesse caso aqui não vai influenciar. Se você for fazer um cálculo, né, um cálculo químico, uma estequiometria, você vai ver que a quantidade de sódio no diclofenaco de sódio é 4 miligramas. Um indivíduo adulto, hipertenso, inclusive, pode ingerir até 2 gramas de sódio por dia, 2 gramas. O que é 4 mili? 10 a menos 3. 4 vezes 10 a menos 3. 0,004 gramas. O que é 0,004 gramas frente a 2 gramas, né? Inclusive. Então, a diferença realmente não é significativa para o sódio. Aí, o de sódio, de potássio, resinato, colestiramina, não de etilαμônico é tópico, mas esses outros por via oral, diclofenaco, etodolaco, nimesulida, meloxicam, tenoxicam, qualquer anti-inflamatório, seletivo de COX-2 ou não, eles tendem a influenciar na pressão arterial quando o indivíduo usa inibidor de ECA, é mais especial em inibidor de ECA. Aí você vai ver. Aí a inflamação, aí você vai ter que pensar. Está influenciando? Tá, vai mudar o captopril, usar outro não inibidor de ECA, usar um valsartan, enfim. Aí fica a critério do médico que está acompanhando, vendo se realmente está gerando algum tipo de influência. E o farmacêutico, ele também pode influenciar nesse sentido. A gente não vai poder prescrever, mas a gente vai acompanhar. Aí chega a ter paciente que foi ortopedista, está com algum tipo de lesão usando um AINE, e ele foi ao cardiologista e está usando inibidor de ECA. O cardiologista não sabe do ortopedista, o ortopedista não sabe do cardiologista, mas o farmacêutico sabe dos dois, porque ele foi lá comprar os dois medicamentos.
Então, nesse caso, o farmacêutico ele vai fazer um acompanhamento, vai aferir a pressão arterial, vai observar se está ocorrendo algum tipo de alteração. Se essa interação medicamentosa ela está sendo significativa. Se estiver sendo significativa, a gente vai fazer o encaminhamento para o médico, falar, ó, doutor, essa paciente aqui faz uso de captopril, tem um outro anti-inflamatório? Ou então, esse paciente faz uso de wine, né? Poderia usar outro antipertensivo? Enfim, aí a gente vai selecionar e ver qual médico a gente vai fazer a intervenção. Mas isso é muito importante, né? Essa ideia da equipe multiprofissional. Porque o paciente vai ao médico a cada 6 meses, a cada ano, a cada 2 anos, a depender do paciente, né? E a farmácia ele vai todo mês comprar o medicamento. Então, ele está bem mais acessível ao farmacêutico, o paciente, para a gente poder identificar se essa interação medicamentosa está causando problema ou não e fazer o encaminhamento para o médico para tomar as devidas providências, tá? Então, aí a interação é de médico com farmacêutico. E outros profissionais, né? Enfermeiro também. A equipe multiprofissional tem que estar junto. Antagonismo, tá? Ainda falando, levodopa-carbidopa com haloperidol, que é o antipsicótico típico. Novamente, falando de paciente de Parkinson, que tem diminuição de dopamina, tá? Aí você vai dar para ele levodopa-carbidopa. Só que lembra que a injeção de dopamina em camundongos, né, gera nesses camundongos, né, sintomas de esquizofrenia, alucinações e delírios. O excesso de dopamina faz alucinação e delírio. E se o paciente já tiver esquizofrenia ou ele estiver desenvolvendo sintomas negativos ou positivos, né, no caso de alucinação, de delírio e etc. Tá? E aí, né? O paciente vai ao neuro, você tem Parkinson, levodopa-carbidopa. Vai ao psiquiatra, não, você tem aqui um transtorno afetivo, você vai usar o peridol, clorpromazina, tiroidazina, né? E aí, o psiquiatra não sabe do neuro, o neuro não sabe do psiquiatra, mas o farmacêutico sabe dos dois, porque ele foi lá na farmácia comprar os dois medicamentos. E aí, o farmacêutico vai ter que conversar com o médico, falar assim, ó, e aí, ó, tem um paciente, o teu paciente de levodopa-carbidopa está usando haloperidol, ou vice-versa. Ou nem isso também, ou às vezes você, na anamnese, você descobre que o teu paciente tem Parkinson, e aí você vai perguntar, tá tratando Parkinson? Tá com o quê? Levodopa-carbidopa. Então já não vou poder fazer haloperidol, tiroidazina, clorpromazina, que são antipsicóticos típicos que atuam no receptor de dopamina. E aí, dos dois, ou o psiquiatra, né, altera a prescrição de haloperidol, tiroidazina, clorpromazina para um antipsicótico atípico, esperidona, quetiapina, olanzapina, ziprasidona, tá? Clozapina, ou o neuro, né, o neurologista, ele vai prescrever um outro fármaco para o Parkinson, por exemplo, um anticolinérgico, que não vai ter muita efetividade aqui, nesse caso, né? O ideal mesmo é o psiquiatra fazer uma intervenção no antipsicótico típico e utilizar um atípico do que o neuro substituir a levodopa-carbidopa, né? Ainda mais para o paciente idoso, é um dos melhores medicamentos usados para essa condição, tá? Então, aqui uma clássica interação medicamentosa que precisa de uma intervenção, tá? Uma alteração da farmacoterapia aí, porque os dois juntos não dá certo, não. Uma interação medicamentosa, tá? Tudo isso foi a nível farmacodinâmico, aí a gente tem farmacocinético, tá? Quando é farmacocinético, é quando está relacionado aos processos de absorção, distribuição, biotransformação, metabolismo e excreção. Vai interferir na biodisponibilidade, no caso de absorção, né? Vai diminuir a eficácia, porque não vai absorver bem, não vai alcançar a circulação sistêmica, as concentrações adequadas. Por exemplo, tetraciclina com cálcio, com leite, né? Oxitetraciclina é usada aí para acne, os graus de acne é usada aí, né? A oxitetraciclina, por exemplo, a doxiciclina, usado para infecção urinária, né? Por diversos agentes, aí usa doxiciclina, e aí você vai associar paciente teu, tem osteopenia, aí está fazendo carbonato de cálcio com vitamina D, por exemplo, aí está usando no mesmo horário, o que é que vai acontecer? O cálcio vai quelar, o fármaco vai quelar o cálcio e vai embora, né? Então não vai absorver. A infecção urinária não vai regredir, a infecção de pele não vai resolver, porque o cálcio não está permitindo, tá? Está quelando e mandando o medicamento embora. Então, é uma interação farmacocinética a nível de absorção, tá?
Colefiramina e outras resinas com medicamentos em geral, tá? Psyllium, goma-guá, que são fibras, né? Psyllium, goma-guá, chia e várias outras fibras acabam adsorvendo, se ligando ao fármaco e mandando ele embora. Colefiramina e outras resinas, né? Inclusive usada para tratamento de hipercolesterolemia, a gente precisa fazer com que o paciente use em distante, meia hora antes ou 2 horas depois, tá? Para evitar que o fármaco adsorva, né, seja dissolvido na fibra e vá embora, e não seja absorvido. Então, uma interação farmacocinética a nível de absorção. Omeprazol com alimentos, o que acontece? O omeprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol, eles são ativados no meio ácido. Então, quanto menos tempo ele ficar no estômago, melhor. E quanto mais tempo ele ficar, maior a possibilidade de ele encontrar com ácido e ionizar e não absorver mais, tá? Então, eles devem ser tomados em jejum e esperar meia hora para poder se alimentar, para que o tempo de esvaziamento gástrico seja menor, para que ele passe rapidamente do estômago para o intestino. E aí não seja ativado no estômago, ele seja desintegrado, absorvido, distribuído, e aí assim vai lá para a célula parietal, né, a nível sistêmico, ele vai para a célula parietal e aí iniba ali a bomba de prótons, tá? Então deve ser administrado longe das refeições, meia hora antes ou 2 horas depois, porque senão tem interação aí farmacocinética a nível de absorção. Distribuição, fármacos de alta ligação à proteína plasmática deslocam os outros. Lembra que tem fármacos que ficam ligados à proteína plasmática? Quando ele está ligado à proteína plasmática, ele não é nem absorvido, não é distribuído, não é metabolizado, não é eliminado, não vai para o local de ação. Ele fica ali de uma forma inerte. Só que tem fármacos que têm uma maior afinidade que o outro. Eles ficam brigando pela proteína e um desloca o outro. E nesse deslocamento pode fazer com que o fármaco seja ou eliminado, metabolizado eliminado, ou vá para o local de ação causar toxicidade. Então, é importante a gente observar se o paciente está usando 2, 3 fármacos com alta ligação à proteína plasmática. Isso vai fazer com que um desloque o outro, aumente as concentrações e a gente observe um efeito de toxicidade. Tá bom? Isso também é muito importante. Metabolismo, fenitoína, carbamazepina, são fármacos indutores enzimáticos, né? Indutores enzimáticos. O ácido valproico é um inibidor enzimático. A fenitoína, a carbamazepina, eles são indutores enzimáticos. O que é um indutor? Aumenta o metabolismo, induz o metabolismo, aumenta o metabolismo. Se ele aumenta o metabolismo, né, a expressão de enzimas do complexo Estocolmo B450 hepático, ele aumenta o metabolismo, ele diminui a meia-vida, ele aumenta a eliminação, tá? Ele diminui a concentração sérica. Então, o que ele pode fazer? Diminuir o efeito antipertensivo, se o paciente usar carbamazepina, fenitoína, com antipertensivo, com diuréticos, com hipoglicemiantes, com qualquer outra droga. Então, carbamazepina, fenitoína deve ser observado, né? E se essa indução enzimática está sendo suficiente para poder diminuir o efeito do fármaco, tá certo? Isso é uma interação medicamentosa muito importante que a gente precisa avaliar. E nós temos os inibidores enzimáticos, que é o contrário, né? Que diminui a expressão de enzimas do Estocolmo P450 e faz com que a concentração dos fármacos aumentem, tá? Macrolídeos, como a claritromicina, eritromicina, azitromicina, antifúngicos, como fluconazol, citaconazol, itraconazol, né? Eles diminuem a expressão da enzima, aumenta o efeito de outros fármacos, aumenta o efeito. Então, o paciente pode ter hipotensão, o paciente pode ter hipoglicemia, se fizer uso de antipertensivos, se fizer uso de hipoglicemiante, respectivamente. Tá? Então, eles acabam aumentando o efeito de outros fármacos. E isso deve ser levado em consideração. É uma interação farmacocinética a nível de metabolismo, tá? É uma interação que precisa ser observada. A nível de excreção, a gente sabe que o que vai sair na urina é o produto, né? Na verdade, a soma, né? Da filtração glomerular, secreção tubular, menos reabsorção tubular, tá? Então, é isso que é o que vai sair na urina. Então, qualquer droga que interfira nesse somatório vai gerar algum tipo de alteração do fármaco, para mais ou para menos. Tá? Então, alteração no fluxo glomerular, alteração na reabsorção, por exemplo, fármacos, né, que alteram o ciclo enterohepático, que faz o fármaco ser eliminado,
Bicarbonato com fenobarbital, aquela ideia de alcalinizar a urina. Fenobarbital é um ácido, aí fica ionizado, não é reabsorvido. Secreção tubular, né? Compete com a excreção. Probenicida compete com a penicilina na excreção e aumenta a concentração, né? Diuréticos, furosemida, hidrocortiazida, compete com ácido úrico, causando uremia, tá? Diuréticos compete com a glicose, causa hiperglicemia. Então, se tu observar, paciente usa um diurético e usa um hipoglicemiante, né? Existe interação? Existe. O diurético compete com a excreção da glicose e pode diminuir o efeito do hipoglicemiante. Então, isso precisa ser observado, muito bem calculado, né? Do uso de medicamentos de maneira geral desses pacientes, tá? Isso a nível de excreção. Tá, Judomar, tu deu um monte de exemplo aí, legal, uns eu peguei, outros eu viajei, se me perguntar eu não vou lembrar de novo, certo? Como é que eu vou saber disso? Tá? Como é que eu vou saber? Tem como eu saber todas as possíveis e imagináveis interações medicamentosas? Claro que não, né? Para isso, a gente tem pelo menos 3 ferramentas. Eu vou falar aqui para vocês de 3 ferramentas. Medscape, Drugs.com e o Micromedex, tá? Se for colocar em ordem, Micromedex é o melhor, seguido do Medscape e por último Drugs.com. Quem está com tempo, quem tem tempo, faz os 3. Quem não tem tempo, usa um dos 3, né? Micromedex é o melhor, basicamente. Aí o Medscape e o Drugs.com. Vamos lá, Medscape. É esse link aí. Eu já mandei esse material para vocês. Então, vocês têm aí o material, vocês conseguem clicar e ir direto para o Medscape e colocar lá em inglês, tá? Em inglês os termos. Aí você coloca o nome dos medicamentos em inglês e você consegue encontrar as interações medicamentosas. Ele vai mostrar lá para você. Se é grave, se é moderada, se é leve. Drugs.com também. Aí, Drugs.com tem muita informação. Aí você lá vai selecionar aquela que é mais importante para você. E o que eu queria falar para vocês, dar um presente para vocês, né? É o Micromedex. Vão lá no Apple Store, se você tiver um iPhone, no Play Store, se você tiver um Android, tá? E vocês vão baixar um aplicativo IBM Micromedex Drugs INT, né? De interações, né? Então, é IBM Micromedex Drug INT, de interações. Ó, a gente tem Micromedex Drug de referência, tem Micromedex Drug de um monte de coisa. Presta atenção. É o INT, tá? É o IBM Micromedex Drugs INT. Vou passar uma senha para vocês, não conta para ninguém, é segredo nosso aqui, tá? Quando vocês baixarem o aplicativo, ele é pago. Mas essa senha foi disponibilizada, né, pelo Conselho Federal de Farmácia para usar, tá bom? Então, teoricamente, era para farmacêutico, né? Mas vocês podem usar também. Então, ó, vão lá no Apple Store, no Play Store, né? Baixem o aplicativo IBM Micromedex Drugs INT. Preste atenção nesse INT, porque um monte de gente fala, não estou conseguindo, não achei, não está aparecendo uma interação. Por quê? Porque baixou outro, tá? É o INT. Quando você fizer o download, vai pedir lá para você colocar a senha. Aí você coloca essa senha. P maiúsculo, preste atenção que o P é maiúsculo. Se colocar P minúsculo, não vai. P maiúsculo, 5A minúsculo, S minúsculo, W minúsculo, U minúsculo. Tá? Só o P é maiúsculo. Estou falando bem assim porque as pessoas erram mesmo, né? Estou acostumado a falar e o pessoal não está conseguindo, não consegui. O P foi maiúsculo, é minúsculo e vice-versa. P maiúsculo, 5, A, S, W, U. Esses últimos minúsculos. Só o P é maiúsculo, tá? Coloquem lá, baixem o aplicativo, coloquem a senha e podem usar o Micromedex IBM, né? O IBM Micromedex Drugs Interactions, que é o aplicativo no celular que você vai ter acesso às interações medicamentosas. Na dúvida, coloca lá e ele vai mostrar para você, né? Se a documentação é boa, excelente, razoável, pobre, não vai falar o tipo de interação, se é farmacocinética, se é farmacodinâmica, não fala o tipo, mas descreve o mecanismo, né? Aumenta o metabolismo, diminui a absorção, potencializa a hipotensão, potencializa não sei o quê. Ele vai descrever o mecanismo, tá? Se é grave, se é moderada, se é leve, contraindicado, ele vai dizer também. Tá bom? Então, no celular, é legal você ter o Micromedex IBM Micromedex Drugs Interactions. E usa essa senha aí que eu tô falando para vocês.
No computador, vocês cliquem nesse link do Medscape, do drugs.com, e se você tiver tempo, analise a prescrição, né, usando os três. Porque às vezes um fala uma coisa, outro não fala, e você acaba tendo uma abordagem melhor, tá? Quando você usa os três, as três ferramentas, tá bom? Então fica de presente para vocês. O Medscape, o drugs.com, que já está lá na internet, mas aqui gravem essa senha, baixem no computador, no celular de vocês, né? E coloquem essa senha e podem usar o aplicativo livremente, tá? Para avaliar a interação medicamentosa, para poder entender e ver e projetar, pensar, né, algum tipo de intervenção, caso seja necessário. Ok, gente? Fica de presente para vocês. Ok. Interações medicamentosas com fitoterápicos, né? Muitas vezes fitoterápicos são usados como automedicação, porque as pessoas falam assim, é natural, então não faz mal, né? Tem muita coisa natural que faz mal, viu? Pessoal agradecendo, de nada, estamos aí para isso. Não pode usar o aplicativo que é bem bacana, tá? Mais um presente, é isso aí. Então, muitas vezes o fitoterápico é usado, né, como automedicação, com aquela falsa ideia de que se é natural não faz mal. Faz mal sim, né? Um dos problemas com o fitoterápico é estimar a composição exata dos componentes, né? A gente tem aí antraquinonas, saponinas, né, terpenos, a gente tem vários tipos de metabólitos secundários, tá? E esse pool de metabólitos secundários que as plantas produzem para se proteger dos predadores tem um potencial hepatotóxico. Chá de 7 ervas, não sei quantas ervas, não sei quantos fitoterápicos. Então, a hepatotoxicidade desses fitoterápicos, ele é grande. Ela é grande, então a gente precisa ter muito cuidado com eles, tá bom? Então, não é porque é natural que não faz mal, não, que faz mal sim. Varfarina com ginkgo biloba aumenta o risco de sangramento. A varfarina, lembra? A varfarina inibe a enzima redutase, né, que vai fazer a redução da vitamina K, que vai fornecer os hidrogênios para poder carboxilar lá, né, os fatores da coagulação. Então, a varfarina é um anticoagulante e a ginkgo biloba aumenta o risco de sangramento porque potencializa o efeito da varfarina, tá? Ginseng, que é o estimulante, tá? Aumenta as concentrações de digoxina, digitoxina, que são digitários cardiotônicos, que faz o efeito inotrópico positivo, tá? Também é um outro exemplo aqui de interação com fitoterápicos, tá? Interações farmacêuticas, né, conhecidas como incompatibilidade medicamentosa, quando 2 ou mais medicamentos injetáveis são fisicoquimicamente incompatíveis. A mistura na seringa, colocar na seringa os dois para poder fazer a administração, a via Y, né, na hora de administrar o fármaco no paciente. Então, pode haver ali interação medicamentosa. São chamadas de interações in vitro. Ocorre no preparo, ocorre na administração, tá? E a gente não consegue prever todas elas. Então, a gente depende muito da informação do fornecedor, porque varia de fornecedor para fornecedor. Cada laboratório tem seus recipientes, e esses recipientes podem fazer reações com outros, né? Tem alguns clássicos, mas tem alguns que a gente precisa observar, tá? O que acontece nessas interações farmacêuticas? Turvação, né? O que era líquido límpido fica turvo. Alteração da cor, o que era branco, vai ficando meio amarelado, avermelhado. Formação de espuma, tá? E tem muitos que são de precipitação lenta, você não consegue observar imediatamente, mas com o tempo ele vai precipitando, né? Formando sal insolúvel e vai precipitar, tá? Então, a gente precisa ter muito isso em consideração nessas prescrições. Mas, como eu já falei, isso depende do fornecedor, isso depende de certo tipo de produto, isso no ambiente hospitalar, tá? E aí o hospital ele deve ter já o seu padrão dos fornecedores que tem, das drogas que usam e as interações farmacêuticas, né, de compatibilidade que eles podem ter, tá? Então, incompatibilidade química, né? Então, você tem uma degradação irreversível, uma reação química de hidrólise, que é quebra na presença da água, isomerização, um transforma no outro, o isômero, um fármaco é convertido em outro totalmente diferente, oxidação, né? O oxigênio faz reação aí, oxidação que acaba inativando o fármaco também, tá? E muitas podem não ser detectadas visualmente. Então, é muito importante ser isso observado antes da administração, tá? Então, numa associação de medicamentos a nível hospitalar, né, endovenoso, a gente precisa ter isso em mente, né? Já ter uma lista do que é compatível, do que não é compatível,
Isso é muito importante, tá? Exemplos, beta-lactâmicos podem ser inativados pelo pH ácido de soro glicosados, então não pode colocar nenhum beta-lactâmico em soro glicosados, né? Para poder fazer lá o gotejamento, a infusão contínua. Alguns antineoplásicos, né, como a doxirribicina, devem ser protegidos da luz por ser fotossensíveis, né? E devem ser administrados em equipos escuros, né? Então, se colocam alumínio para poder ficar escuro. Isso é importante, fotossensível, faz a fotooxidação. O agente conservador pode inativar o medicamento, né? Metabisulfito, que é um antioxidante, a inativar penicilinas. O gluconato de cálcio, o fosfato de potássio, né? Se for misturado na nutrição parenteral, podem precipitar. Então, não devem ser feita essa associação, tá? As penicilinas, cefalosporinas reagem com o grupo amino de aminoglicosídeos, inativa. Então, não é legal, né, associar esses dois em soluções intravenosas. As tetraciclinas são agentes quelantes, né? Então, não dá para associar com cálcios, né, com soluções altas concentrações de cálcio, de magnésio e outros metais, tá? Inativação do nitroprusiato de sódio pela luz, nitropruseto, então tem que ter um equipo fotossensível, tá? Vasodilatador direto, lembra do nitroprusiato de sódio? E a absorção da insulina pelos frascos e equipo, então não é interessante aspirar a insulina e deixar muito tempo para depois administrar. Aspira na ampola e administra logo, subcutâneo no paciente, tá? Porque pode ficar adsorvido e diminuir a efetividade da insulina, tá bom? Cuidados com a incompatibilidade, respeitar a orientação do fabricante quanto à reconstituição. Ele vai dizer lá, né, em que pode ser reconstruído, o que é que pode fazer, o que é que não pode, tá? E isso, de certa forma, quem deve fornecer essa informação para a equipe médica e de enfermagem é o farmacêutico, né? Que ele está lá, que vai receber, que vai comprar, que vai ver o que é compatível e o que não é. Então, essa informação deve ser disseminada, tá? Somente adicionar outro fármaco à solução se existir garantia de compatibilidade. Na dúvida, não associa. Na mesma ampola, né? Na mesma solução. Proteger contra calor excessivo, luz solar direta para evitar fotooxidação e termooxidação. Preparar apenas no momento do uso, não deixar muito tempo para depois administrar. E evitar administrar concomitantemente soluções parenterais e medicamentos. Aquelas soluções parenterais de grande volume, né? Que é rico aí em vitaminas, minerais e etc. para pacientes na UTI, por exemplo, e aí não administrar ali junto com medicamentos. Medicamentos é a parte, né, justamente para poder não quelar e precipitar. E aí você tem uma biodisponibilidade muito menor, tá? Então, considerações finais, a polifarmácia predispõe o indivíduo a interações medicamentosas potenciais, elas podem acontecer ou não, a gente vai se antecipar e ficar observando para ver se ela vai estar acontecendo ou não, logo a gente vai monitorar. O profissional de saúde deve ficar atento e ser capaz de prevenir, né, prever essas interações medicamentosas antes que elas causem danos à saúde do usuário. Porque depois que causou problema, já sei, foi uma interação medicamentosa. Sim, qual a vantagem disso? Você já ocorreu o problema. O importante é evitar o problema. As avaliações das interações pelo potencial de causar agravo, se é contraindicada, grave, moderado ou leve, né, deve ser realizada pelo profissional de saúde, seja ele médico, farmacêutico, enfermeiro ou qualquer outro profissional de saúde que lida com medicamento. A substituição dos medicamentos, ao identificar uma potencial interação, pode evitar agravos, né? Você observa, não, esse medicamento interage com esse, mas ao invés desse eu tenho outro, de uma outra classe que também é indicado para essa situação de doença, em que não interage. Então é mais seguro usar esse outro do que esse. Pronto, isso é o ideal. Isso é o que a gente precisa estar em mente na hora de fazer uma prescrição, de avaliar uma prescrição, tá? Para poder evitar agravos à saúde do paciente. Porque depois que aconteceu, para reverter é mais complicado. Então é melhor evitar, prevenir do que remediar, né? Vamos dizer assim. Certo? Então, finalizo aqui, né, a aula de interações medicamentosas na prática clínica. Eu agradeço a todos que assistiram, todos que participaram, tá? E a gente está aí à disposição para quaisquer dúvidas.